Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Calegari, chegando em mais um Habita Ranking para você que está nos acompanhando pela Band TV em Cuiabá, no Mato Grosso, e para você que está nos acompanhando também pelo canal no YouTube, Habita Ranking. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um bate-papo, mais um episódio. Afinal, a gente quer falar sobre condomínios, né? Para você que mora em condomínio, para você que de repente não mora em condomínio, pensa em morar em condomínio um dia, ou para você que é síndico, hein? Afinal, nosso episódio hoje é voltado bastante para essa pessoa, profissional ou orgânico, que é fundamental para que um condomínio possa ser bem gerido, bem tocado, resolvendo muitos problemas, trazendo soluções, coçando a cabeça de vez em quando ali e tentando mediar conflitos. Eu estou aqui com dois convidados especiais, o Marcos Aurélio, ele que é síndico orgânico, mas já tem um bom tempo que você é síndico, né? Ô Marcos, bem-vindo aqui ao nosso episódio de hoje. Opa, obrigado pelo convite. Já faz 10 anos que estamos nessa luta aí de síndico, morador e várias dificuldades, né? Vai ser um prazer hoje a gente poder trazer isso aí tudo, ajudar aquelas pessoas que querem ser síndico. Então, vai ser um prazer estar compartilhando aqui com vocês a nossa experiência. Valeu, valeu. Henrique Schneiker, ele que é da Safety Síndicos Profissionais. Henrique, obrigado pela sua participação e bem-vindo aqui ao Habita Ranking. Boa tarde, obrigado. Agradecer a oportunidade, né, trazer um pouquinho aí da nossa experiência, que, né, possa ser aí um momento proveitoso, que a gente possa agregar aí muitos conhecimentos, tanto para quem é síndico profissional, quem é síndico também orgânico, quem assumiu aí pela primeira vez, vai ser muito bacana. Olha só, então nós teremos duas visões aqui, né? Ô Marcos, você é o síndico morador orgânico, mas, pô, com 10 anos, você já tá faltando o quê? Só um curso para intitular síndico profissional, né? Porque nesse tempo todo aí já deu para você aprender muita coisa. Eu acredito que o curso seria só para formalizar, né? Mas 10 anos a gente já passou por bastante coisa, bastante dificuldade. E hoje surge esse desejo, né? Depois de 10 anos, acredito que eu estou preparado para seguir nessa profissão aí de síndico profissional. E sei das dificuldades de ser orgânico, ser morador ali é bem complicado. O morador acha que pode toda hora estar batendo na sua porta. Então, acredito que eu vou poder levar essa experiência de síndico orgânico e virar um síndico profissional. O que te leva hoje, ô Marcos, a querer ser um síndico profissional? Você, de fato, se profissionalizar, ter aí como você disse, né? Você ter o certificado, porque há 10 anos já deu tempo de você sair graduado, pós-graduado, com doutorado, inclusive. O que te leva a querer, de fato, ser um síndico profissional agora? Espero que minha esposa não escuta. Eu gosto de problemas, né? Mas eu não quero os problemas de casa. Eu acho que eu prefiro os problemas de fora. Sei que é bem complicado, complexo ser síndico. A gente sabe da dificuldade e sabe do pouco reconhecimento. Mas eu gosto desse desafio de poder estar ajudando, poder levar essa experiência agora para fora. Que bacana. Ô Henrique, eu queria entender um pouquinho contigo aqui. O Marcos falou que ele já teve inúmeras dificuldades, desafios. Daqui a pouco ele vai comentar pra gente alguns desses. Mas qual foi o seu pior momento da sua trajetória, assim, de síndico? Você falou assim, cara, isso daqui aconteceu, foi difícil, mas eu superei e hoje estou aqui. Na verdade, o início ele foi bem complicado, porque eu já comecei a ser síndico profissional, Eu não tive ainda essa experiência de ser síndico morador. Então a gente já veio com essa ideia de profissionalizar mesmo, ter uma gestão profissionalizada, e justamente foi o início. Porque o início a gente não tinha tanta experiência, às vezes você acabava se entregando demais para o condomínio, isso interferia até um pouco na vida particular. Então o desafio foi bem no início de um pouquinho de falta de experiência. E aí ao longo dos anos a gente vai desenvolvendo, vai entendendo, vai aprendendo a resolver problemas, porque eu entendo que o síndico, seja ele profissional ou orgânico, ele tem que ter a habilidade de resolver problemas.
E aí é independente de onde ele esteja, ele ter essa capacidade ali dele saber chamar a pessoa na hora certa para resolver determinado problema. Então, o início foi muito dificultoso, porque morador, ele não quer saber, ele quer o problema dele resolvido, ele quer que aquela situação, ele não quer saber se você está em um momento de lazer ou não, você tem que dar um jeito de resolver o problema. Então, no início foi difícil, por conta da situação de ter um pouquinho mesmo de falta de experiência. O que você acha que hoje o síndico, talvez, o síndico profissional entrega que o síndico não profissional consiga entregar, né? Ou talvez situação, ou dificuldade, ou ponto positivo, enfim. O que você acha que há nessa diferença hoje? Eu vejo que o síndico profissional, principalmente, ele entrega a imparcialidade. Porque quando você é síndico morador, foi até bem colocado pelo Marco, os moradores ele não consegue separar. Você síndico e você morador. Então, o síndico profissional, ele traz essa imparcialidade e ele vai olhar para o morador de maneira objetiva. Ele não vai, é porque aquele morador é meu amigo, eu vou passar pano, vamos dizer assim, eu vou fazer vista grossa. Então, eu vejo que o síndico profissional ele entrega essa questão da imparcialidade e ele entrega também a questão da parte técnica. Hoje em dia, não se tem mais um síndico profissional, por exemplo, pelo menos é o que a gente busca levar, não somente uma pessoa, e sim uma estrutura. Né? Então, eu vejo que o síndico profissional ele consegue trazer essa estrutura à disposição do condomínio, porque um síndico que gere mal, ele acaba degradando ali o patrimônio daqueles condôminos. Então, o síndico profissional, ele traz essa parte técnica em termos de prestação de contas, em termos de fazer bons levantamentos de contratações de serviços. Então, ele traz isso para o condomínio ali. E sem contar que ele é uma pessoa, ele é uma espécie de um prestador de serviço. Não chega a ser um prestador de serviço, mas ele é um prestador de serviço. Ou seja, os moradores, eles têm a quem apontar de maneira até mais leve. Porque quando é um síndico morador, o morador às vezes acaba não cobra de maneira como cobra de um síndico profissional. Eu até falo com o meu sócio que a régua com um síndico profissional e com um síndico morador ela é diferente. O morador, com o síndico morador, ele tem uma tendência a ser mais, como que eu posso dizer, maleável. Já com o síndico profissional, pelo menos o que a gente percebe, conversando com outros colegas, ele já é um pouco mais exigente. Então eu vejo, mas o ponto principal é a imparcialidade. Eu acho que o síndico profissional consegue trazer isso na gestão dele e ele consegue entregar isso para o condomínio. Porque o morador, ele não vai ficar confundindo essa situação. É síndico profissional e ponto, eu vou cobrar dele que ele precisa entregar o serviço. Entendi. Ô Marcos, você sente isso muito na pele também, né? Dessa questão de morador bater na porta da sua casa, fora de hora, incomodar, e não fazer essa diferenciação do momento que você está ali atuando como síndico e o momento que você também precisa ser o morador, né? Bom, hoje não tenho problema nenhum, vou descansar. Aí vem aquele vizinho morador, bate na porta e fala: ó, o morador de cima aqui tá fazendo muito barulho. Isso aí é constante, aproveitando o que, tipo assim, que o Henrique falou, e até a sua pergunta, o que me levou hoje a querer ser síndico profissional? Eu acho que desde quando eu comecei a ser síndico morador, foi levado por um grupo de moradores que estavam insatisfeitos com a gestão, né? E desde o meu primeiro dia de mandato, eu fui imparcial. Então eu criei mais inimizade, aquelas pessoas que me levaram ao cargo, né? Achou que eu ia ter imparcialidade, né? Então desde o início eu fui imparcial. Se tivesse que dar notificação, multa, mas mesmo assim essas pessoas, vamos dizer assim, ficando com raiva, alguma coisa, mas eles viram que eu estava fazendo alguma coisa de bem para o condomínio, valorizando o patrimônio deles. E o que me levou, além de, desde o início, ter essa imparcialidade e ver uma grande dificuldade também de síndico profissional. A gente está com bastante problema aqui em Cuiabá e Várzea Grande, vamos dizer que a gente fala que é a mesma coisa. Tem síndicos profissionais bons, mas também síndicos profissionais que muito ruim, né?
que só tem o nome profissional, mas não está entregando o que o condomínio, né, o que o condomínio contratou ele. Uma gestão profissional e que tenha, como se diz assim, imparcialidade e sabe o valor de cada centavo daquele que ele gera. Então é isso que nesses 10 anos eu como síndico, esse cuidado, né, que eu tenho como síndico morador, sei o valor, é uma coisa que é minha, e é isso que eu quero levar também como síndico profissional, né? E dificuldade, o pessoal bater na porta, complexidade, isso aí tem bastante, né? No decorrer da conversa, nós vamos poder explanar algumas situações que aconteceu. Tá bom, já vamos chegar nessa situação então agora, porque é isso que eu quero saber. Eu gosto de saber de problema, de polêmica. Que situação, assim, já desconfortável que aconteceu, ou absurda, que você fala, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo. Assim, a última, esse ano mesmo, né, igual você falou assim, foi uma das maiores dificuldades que eu passei no condomínio. Uma moradora, né, uma locatária, entrou no apartamento, fez o contrato, boa de lábia, conseguiu convencer a proprietária que ia morar, né, como ela entrou, tipo assim, no dia 25, ia fazer o pagamento só no dia 1º, para dar os 30 dias. Isso ela não pagou, né? E já tinha contrato assinado, começou a dar problema, começou a ter confusão com a portaria, questão falando que o pessoal estava sendo racista, começou a brigar com os moradores e começou a criar várias situações, conflitos no condomínio, ameaçar, começou a fazer, vamos dizer assim, algumas brincadeiras com criança. E nisso a gente observando, os moradores reclamando, mas sem nenhuma ocorrência, ninguém reclamava, e aí isso elas começou a ter uma escalada. Essa moradora entrou no estabelecimento que tem dentro do condomínio Mercadinho, né? Levou um monte de coisa, foi presa. Meu Deus. A gente foi para a delegacia, e nisso ela começou a ameaçar os moradores, falou que ia explodir com gás encanado, ia tacar fogo em tudo. E os moradores naquela revolta, mandando mensagem, batendo na minha porta, falando que eu tinha que ir lá e expulsar a moradora de qualquer jeito. E desde o início, né, que eu sou síndico, eu nunca tive um processo no condomínio. Eu falei assim, por mais que ela esteja toda errada, eu tenho que seguir o caminho da legalidade. O que é? Eu preciso que os moradores façam registro para a gente entrar com uma ação de despejo. Não adianta só eu querer, tem que ser todo mundo para mostrar que ela é uma moradora inconveniente, que está trazendo transtorno. Eu registrei mais de 5 boletins de ocorrência, ajuizamos uma ação, né? Essa moradora foi presa 3 vezes, né? Gente boa, né? Numa dessas vezes ela desceu correndo nua no condomínio com uma faca, né? E nisso, se eu fosse, vamos dizer assim, pelo oba-oba, jogar para os moradores, vou tirar, vou bloquear, depois essa moradora poderia sair e entrar com o processo do condomínio, né? Porque a gente, por mais que ela tenha todos os problemas, a gente tem que seguir. Nesse momento eu falei, será que vale a pena ser síndico? Imagina, você em casa, meia-noite, o pessoal batendo, a mulher tá querendo tacar fogo. Aí no outro dia, 1h da manhã, e toda hora confusão no condomínio, você fala, será que vale a pena? Será que vale, né, tudo isso? Você falou que gosta de confusão. Mas essa, igual falar assim, essa levou um pouquinho, né? Foi uma das, esse ano, assim, uma das mais que tumultuou. Henrique, já teve situação desse nível parecida? Não exatamente, mas a gente já teve, assim, várias situações. Digamos assim, que um dos clientes que a gente atendia era questão de violência doméstica, que era praticamente toda semana tinha ali viatura da Polícia Militar. Tanto é que, recentemente, Cuiabá fez uma lei municipal com relação à violência doméstica, que obriga os condomínios a fazer esse tipo de denúncia. Também já teve situações de morador, às vezes, chegar embriagado, vai utilizar o elevador, aí você vai lá nas câmeras, a pessoa acaba urinando ali no elevador. Então, assim, utilizar a piscina para fazer, né, atos libidinosos, vamos dizer assim, também acontece. Então, assim, digamos que quando você acha que você não vai se surpreender em condomínio, vem algumas situações que você fala, nossa, eu não imaginei. E, às vezes, condomínio de alto padrão, enfim, condomínio, eu acho que ele consegue evidenciar a parte, digamos assim, do ser humano de diversas formas, né? Então, assim, é constante. Condômino ligar para o síndico,
de madrugada, exigindo que vem aqui, abre o portão aqui agora, meu controle não tá funcionando. Então, assim, existem essas várias situações que é muito comum aí no nosso meio também. Não é fácil não. Você que tá pensando em ser síndico aí, tem que ter... É um teste de paciência, né? E de habilidade também. É um teste psicológico gigantesco, né? Você tem que ter muito sangue frio, né? Porque... Sim. Quando o condômino ele vem te procurar, ele chega ao ponto de procurar, digamos que ele já está na última. Então, se você não tem esse entendimento, né, Marco, que você tem que absorver, você ter aquele cuidado de você resolver a situação independente da hora, sim, você acaba não se sustentando no mercado. Uhum. Porque ser síndico, não existe mais aquela figura que antigamente... O que era o síndico? Síndico é aquele senhorzinho aposentado que já não tem mais o que fazer. Uhum. Então hoje o mercado já não tem mais espaço para isso. O mercado hoje, se você não se profissionaliza, eu não digo nem só em questões de técnicas financeiras, nem nada disso, mas de emocional mesmo. Porque eu vejo que, assim, o síndico hoje, o maior desafio que ele tem no dia a dia é a questão emocional. Que eu vejo, assim, é uma das maiores. Uhum. Por quê? Muitos síndicos, eles acabam, como o Marco colocou, tem muitos síndicos profissionais que eles não se sustentam. Por quê? Porque quando começa a chegar nessa parte emocional, que o morador começa a exigir demais ali, se ele não tem essa habilidade... ele acaba não se sustentando. Uhum. Então, o síndico, hoje em dia, ele precisa muito ter esse entendimento de que cada morador que vem atrás dele é um cliente. Uhum. Então, quando você entende, né, pelo menos nesse ramo nosso, quando você entende isso, você acaba olhando, mesmo que aquele morador seja mal educado, né? Infelizmente, já aconteceu o caso da gente ter que processar condômino, às vezes acontece, quando sai da linha da crítica e aí parte para a linha do crime, que aí você criticar, sua gestão é ruim, sua gestão não foi muito boa, tá tudo certo, faz parte do jogo. Agora, quando surge alegações de desvio, corrupto, furto, ladrão. Exato. Então aí já extrapola, né? Então já aconteceu de situações dessa também, porque justamente já não é mais uma crítica normal. Uhum. Aí já sai dessa parte de crítica. Então, alguns momentos você vai precisar ter esse tipo de conduta. E o que eu vejo é isso, é o síndico, ele tem que ter sangue frio. Ou sangue de barata, né? Vamos dizer assim, para suportar. Se falar de barata, o morador já vai falar que está infestado de barata, detetizar. Tem que detetizar, tem que limpar tudo. Só fazer um complemento, isso que o Henrique falou, né? Do teu psicológico. Trazendo para essa parte, eu acho que todo síndico devia ter no requisito ser síndico morador. Porque você fala assim, eu não vou brigar, que amanhã eu tenho que ver ele, e você tem todo dia a pessoa, hoje está criando moradores, né? Principalmente alguns locatários, que eu acho que já criou uma profissão. Eu vou ali, vou provocar o síndico para ele faltar de respeito para me processar o condomínio. Está existindo bastante gente que tenta de qualquer jeito te tirar do sério, desestabilizar, porque ele sabe que você é o representante legal. Qualquer coisa que você falar, você está falando em nome do condomínio, condomínio, ele faltou, foi injúria, racismo, qualquer coisa. E condomínio é um dinheiro seguro, né? Isso. Condomínio é um dinheiro seguro. Essa moradora mesmo que a gente falou, o que ela falou que eu fui racista, toda hora ela mandava, você não gosta de mim porque isso, racismo, e eu mantendo, não respondia nada, e mantendo, tipo assim, então mantinha a postura, mesmo você com essa vontade, mas você sabia, qualquer coisa que eu vou falar, não é meu nome, é do condomínio. Então eu tenho que ter esse cuidado com o dinheiro que não é meu. Sim. Então, isso eu acho que falta bastante para alguns síndicos profissionais e até para moradores. Ter essa consciência que a gente está gerando, né, cuidando ali do patrimônio de alguém. Qualquer coisa de errado que fizer, a gente vai ter o prejuízo para as pessoas. Até pegando um pouco dessa fala, o que eu vejo muito hoje, por exemplo, que é uma tragédia em qualquer condomínio, é o grupo de WhatsApp. Eu vejo que assim... Todo mundo fala do grupo do WhatsApp, o tal do grupo do WhatsApp, eu vejo que para o condomínio, eu acho que é ruim, independente do síndico ser morador ou profissional. Uhum. O grupo de WhatsApp é ruim porque ali você não vai decidir nada. Ali, se o síndico tiver ali ainda como administrador do grupo, ele vai te trazer um risco
para o condomínio em termos de indenização, porque se tiver algum tipo de ofensa, algum tipo de situação que foge àquela mera crítica, coloca o condomínio nesse risco e não traz nada não agrega valor. Sim. Não agrega. Por quê? Porque o local que você tem para você debater e deliberar e definir a vida do condomínio é a assembleia de condomínio. O WhatsApp, eu penso que hoje em dia se desvirtuaram muito a utilização dessa ferramenta. Inclusive, teve outros episódios aqui que a gente gravou, teve gente que falou assim, olha, a mesma fala sua, tá? Dizendo que, o grupo de WhatsApp, ele é um mal do condomínio. Então, assim, o síndico tenha o grupo que seja aquele grupo como se fosse uma lista de transmissão, só para você mandar o comunicado e ninguém ficar interagindo. Se os moradores quiserem criar um por conta e risco deles, aí é problema deles. Não participe, justamente com essa intenção de se até proteger legalmente, né? Exato. Lá no condomínio nosso, assim que eu assumi, né, já tivemos que pagar uma ação das antigas gestões, porque num grupo de WhatsApp que era gerido, né, pela gestão, numa discussão calorada lá, nossa, o que você quer falar? Você é inadimplente. Assim que assumi, eu tive que pagar, nós tentamos negociação, tudo, teve que pagar 20 mil reais pro morador. Bom, mas aí o morador podia já usar essa indenização para bater na inadimplência, né? Mas o pior é que ele... Eu acho que ele tava com um boleto atrasado, alguma coisa. Pouca coisa, era pouca. Então tá bom. Então acabou pagando e tirou um dinheiro do bolso do... É terrível. Agora, passando por essas situações que vocês trouxeram aqui, tudo isso que vocês falaram, síndico tem que ganhar bem? Tem que ganhar muito bem, né? Eu acho que porque, se você analisar, hoje um condomínio pequeno, qual que é a receita de um condomínio desse, os contratos que ele mexe, a responsabilidade que ele tem. E eu nem vou falar dos valores que ele administra, mas, tipo assim, ele tem todo um empreendimento, ele tem que cuidar da segurança física de todos os moradores, se preocupar, né? Então, eu acho que é uma profissão que tem que ser bem remunerada, seja ele morador ou seja ele profissional. Eu sigo nessa mesma linha porque, assim, existem muitos condomínios hoje em dia que ele movimenta muito mais dinheiro do que várias cidades do interior. Sim. Então, você, além de ter uma responsabilidade financeira, você tem uma responsabilidade estrutural ali do prédio em si. Você tem várias responsabilidades. O síndico, eu penso que é uma das únicas profissões que ele transita em vários tipos de matéria. Uhum. Várias. Você tem que entender um pouquinho de engenharia, você tem que entender um pouquinho de direito tributário, você tem que entender um pouco de direito trabalhista. Por quê? Porque o síndico, ele é responsável, a gente costuma dizer que ele é responsável civil e criminal. Sim. Então, por mais que ele tenha uma assessoria dentro do condomínio, ele tem um setor jurídico, ele tem uma administradora, ele precisa ter um mínimo de conhecimento. Por quê? Porque tudo que acontece ali dentro daquele condomínio não é responsabilidade de ninguém, é apenas responsabilidade dele. Então, partindo desse princípio das responsabilidades que um síndico possui, ele tem que sim que ser bem remunerado. Porque o que acontece muito, existem algumas gestões que a gente já presenciou, de sair um síndico, entrar outra gestão, e a outra gestão, ao invés de se preocupar em gerir o condomínio, desenvolver o condomínio, ela quer procurar erros para atacar gestões anteriores. Uhum. Então, assim, por isso que eu digo que o síndico ele tem que ser muito bem remunerado, ele tem que ser, no condomínio, ele tem que ter uma equipe para assessorar ele no dia a dia de maneira segura, porque senão, depois lá na frente, isso pode gerar um prejuízo tanto para ele como pessoa física, quanto também para os moradores. Uhum. Já teve condomínio da gente pegar e assumir a gestão de ter ali mais de 200 mil em dívida. A gente chamar uma assembleia, um condomínio com 28 apartamentos. Então, a gente ter que chamar uma assembleia para fazer uma taxa extra para pagar a dívida. É doloroso. Mas é aquela velha história. A responsabilidade é toda do síndico? Eu não vejo dessa forma. Uhum. Eu acredito que no condomínio existem responsabilidades de ambas as partes. O síndico, ele nada mais é do que a mão do condomínio. Uhum. Ele é o representante. Ou seja, ele não age sozinho. Tanto é que, né, como eu também sou advogado,
eu também vejo que o síndico em si, ele não é um prestador de serviço, mesmo o profissional. Por quê? Porque quando o prestador de serviço, você entrega, ó, eu quero esse serviço aqui, você vai lá e executa da forma que você entender, no tempo que você achar melhor. Já o síndico, não. O síndico, ele tem que estar revestido no Código Civil, na Convenção de Condomínio, no regimento interno, nas decisões da Assembleia. Então, ele tem um poder mais limitado. Então, eu vejo que o síndico, sim, ele tem que ter essa remuneração muito boa para justamente precaver que lá na frente não vire uma dor de cabeça aquele condomínio que ele gerou. Porque após a saída do síndico da gestão de um condomínio, ele responde ali ainda pelo prazo de 5 anos de qualquer eventualidade ali que porventura ele possa ser... possam denominar que ele teve algum tipo de culpa, enfim. O Marcos estava falando aqui, Marcos, você pela história que você já trouxe, ao longo desses 10 anos, você já deve ter sido apontado e acusado de muita coisa, né? Acho que todo ano, e o nosso condomínio tem uma complexidade, que todo ano tem assembleia. Né? A maioria dos condomínios é a cada 2 anos. Então, todo ano tem assembleia e sempre gera aquelas pessoas que querem... vou querer ser síndico. Em vez de ele trazer uma proposta para melhoria para o condomínio, ele procura acusar a antiga gestão. Essa antiga gestão tá desviando, tá fazendo isso, né? E na minha gestão sempre foi de diálogo. Eu conversei com todo mundo. Acaba uma assembleia, o morador pode ser candidato ali contra mim, pode falar o que for. No outro dia, para mim, ele é um condomínio. Se eu achar que ele passou do limite, eu vou entrar com ação contra ele, mas no outro dia ele é condomínio. E todas as informações que ele precisava eu vou entregar. E esses 10 anos foi sempre de diálogo. A gente conseguiu, com a construtora que lá é da MRV, investimento de mais de R$1 milhão sem ação no condomínio. É o único condomínio MRV que foi pintado. Refizemos toda a tubulação de gás, telhado, né? Refizemos o muro. E toda a empresa, isso que o Henrique até estava falando, porque o síndico também tem que ser bem remunerado, porque hoje gera muito dinheiro. E não adianta a gente, vamos dizer assim, tampar o sol com a peneira. Existe uma máfia, né, em todo o serviço, né? Como gera muito dinheiro, se o síndico não tiver o compromisso, né, com o condomínio, ele pode se ceder a algumas tentações. E a gente conseguiu vários benefícios. Toda empresa que entrou lá no condomínio, a gente falava assim, não precisa se oferecer nada para a gestão, é para o condomínio. Então, a gente conseguiu cancela ar-condicionado, pintura, reforma, o que a gente conseguiu de esse investimento. Então, eu acho que, tipo assim, não é só ser profissional. Ele tem que ter essa sensibilidade de fazer umas coisas que o dinheiro não é seu, ter essa tranquilidade. Por isso que eu falo assim, você não foi, mas eu acho que deveria ser síndico morador também, pelo menos uns 2 anos cada um, para ter essas dificuldades, o pessoal bater 1h da manhã na porta, né? Esse problema, um problema que a gente tem bastante em Cuiabá, eu acho que o Henrique pode até falar que ele atua, é questão de água, né? Quando a bomba quebra, o morador tá sem água, é culpa do síndico. E aí a gente fala assim, você pede caminhão-pipa só para enganar o morador. Porque o caminhão-pipa, ele cai lá no castelo de água, não engana nada, você paga quase R$1.000, o morador, o síndico tá fazendo alguma coisa. Então, é uma grande dificuldade. Quando você é morador, o Honda vai lá bater na sua porta, tá com problema, vamos lá. Ele sabe que tem alguém ali, ele não quer nem aprender. É uma situação difícil, inclusive em outro episódio aqui a gente falou e foi relatado, inclusive, sobre a questão do fornecimento de água, né, que é muito complicado aqui na região. Henrique, você sendo síndico profissional, né, já sofreu algum tipo de acusação, assim? O pessoal já teve situações de aperto, assim, o pessoal de apontar o dedo e falar, você tá fazendo coisa errada, cara, você tá mexendo com coisa errada. Já, isso aí... já aconteceu em assembleia também. A gente já teve contas reprovadas por conta de falácias. Porque a gente chegou, apresentou e a pessoa, vou reprovar as contas. Tá, mas por quê? Porque a gente tem que partir do princípio que é assim, o síndico, por mais que ele está gerindo o dinheiro ali de um terceiro, ele tem ali um dever de prestar contas. Sim. E o morador, ele tem todo o direito de exigir, questionar, mas se ele for fazer algum tipo de acusação, ele tem que fundamentar, né? E já aconteceu sim, em assembleia a gente já teve contas reprovadas, e aí a gente convocou novamente, porque a gente viu que foi
algo meramente retaliativo, não foi algo técnico, tanto é que na Assembleia a gente questionou, pediu para constar em ata, não houve nenhum tipo de fundamentação. Então, assim, o síndico, e por isso que eu falo que ele tem que ter essa habilidade, principalmente emocional, porque tem muito disso. Tem aquele morador, já teve morador, por exemplo, que ele passou a me perseguir, porque em um dia, eu acho que era um carnaval, enfim, não me recordo agora o certo, era um dia que era um feriado de ponto facultativo, e eu liberei um prestador de serviço para um vizinho próximo dele. E aí eu fui explicar para ele, olha, mas não é feriado. Não, mas é feriado. Não, mas... Enfim, dali para frente ele passou a me perseguir, atacar em assembleia, atacar pessoalmente. Então existe muito isso de retaliação. O síndico, ele... E infelizmente tem muito disso, né, Marco? A pessoa leva pro coração. O morador, ele acaba levando pro pessoal e aí ele começa a retalhar você em tudo que você vai fazer. E por que vocês acham que hoje existe essa visão talvez distorcida, ou veem um síndico como alguém que está entrando no condomínio só para querer tirar algum benefício próprio? Vou começar com o Henrique. Por que, Henrique, que você acha que às vezes existe essa imagem? Porque há uma imagem negativa do síndico, sim, né? Sim, Eu acho que isso é fato. Pelo menos uma boa parte, ou se não for a maioria, das pessoas, infelizmente, tem essa visão. O que você acha que levou as pessoas a terem esse pensamento, essa imagem negativa de síndico? Olha, eu penso principalmente que é falta de conhecimento de como funciona a gestão de um condomínio. Eu vejo que assim, muitos moradores, hoje em dia, tem vários moradores que vão morar em condomínio, mas nunca moraram em condomínio. Existe esse pessoal. Então eles acabam tendo uma visão distorcida de que síndico, porque já se criou um tempo atrás, e assim, não adianta a gente falar, mas já teve situações, reportagens recentes, enfim, de administradora tá envolvida com desvio. Então, eu penso que sempre quando você vai lidar com dinheiro de terceiro, eu penso que sempre vai ter, digamos, essa pulguinha atrás da orelha. E um síndico não é diferente. Por quê? Porque além da pessoa não saber como que funciona gerir um condomínio, eu acho que existe sim essa pecha que foi colocada aí para quem administra dinheiro de terceiro. Eu vejo que é algo muito mais amplo. Eu vejo que às vezes a postura, né, de alguns moradores, eles acabam equiparando o síndico como político, por exemplo. Que desvia, vai ajudar fulano, vai ajudar ciclano, é amigo, tá colocando empresa disso, daquilo. Então eu vejo que é algo mais abrangente, que é quando você lida com dinheiro de terceiro, que eu vejo que a pessoa tem um pouquinho mais de desconfiança. E aí, lógico, cabe ao síndico, seja profissional ou orgânico, deixar as claras ali, prestação de contas no boleto, prestação de contas em tempo real. A gente tem alguns bancos, né, e alguns deles hoje em dia permite que você faça o acompanhamento em tempo real. Ou seja, o condômino hoje ele olha o extrato, ele vê lá que eu gastei R$1.000 aqui comprando algum tipo de material, ele já consegue olhar ali na hora e já consegue me questionar. Então, eu acho que cabe ao síndico aí de cada condomínio deixar esse canal aberto de que o morador o questione. Sim. Porque, assim, infelizmente, alguns síndicos acabam... Porque o STJ já trouxe que o síndico ele é obrigado a prestar contas em assembleia, ponto. E eu já vejo que não é dessa forma que o síndico ele tem que conduzir uma prestação de contas. Ao meu ponto de vista, a prestação de contas você presta todos os dias, mês a mês, exatamente. A assembleia é apenas uma validação daquilo que você já fez ao longo dos anos, ao longo dos meses ali daquele ano. Por quê? Ordinariamente você é obrigado a prestar conta. Só que a prestação de contas, e é aí que eu vejo que muitos síndicos erram. Você tem que fazer ela mês a mês. No boleto, enfim, aplicativo. Hoje a gente tem a tecnologia, tá justamente aí para isso. Para facilitar a nossa vida. Você tá fazendo um serviço, por exemplo, a gente tem o hábito de abrir editais de contratação, semelhante ao que normalmente o serviço público faz. Abre edital de contratação. Gente, vamos contratar uma empresa terceirizada. Se você conhece alguém, ou você tem algum apartamento em outro condomínio e tem alguma terceirizada que tá funcionando lá, indica aqui pra gente, fala pra ele mandar a proposta. Sim. Ou vamos contratar uma obra de pintura, tá aqui.
Ou seja, isso deixa mais aberto aos moradores e, de certa forma, leva um pouco mais de tranquilidade, porque o morador vai começar, aqueles que têm interesse, óbvio, vai começar a participar dessas contratações. E aí eu acho que isso, de certa forma, vai afastando um pouco disso de que o Marco até colocou bem. E, de certa forma, em Cuiabá, existe ainda, assim, algumas empresas que às vezes acabam fazendo um conchavo ali, justamente para pegar serviço, né? Eu já fui assediado, me coloca a minha empresa lá e tá aqui. Eu imagino que o Marcos também, e isso é normal. Então, quando o síndico ele tem esse entendimento e ele abre para os moradores, ele faz uma gestão ali compartilhada, transparente, eu acredito que ele começa a ir derrubando essa pecha que foi colocado, que é de que o síndico é corrupto, ele tá ganhando em tudo, Sim. Enfim, é superfaturado. Ô Marcos, e você, o que você acha? Por que o síndico ele é tão mal visto hoje? Assim, eu concordo com tudo que o Henrique falou, né? A falta de informação. E hoje também, né, até para a gente trazer esse programa que a gente tem hoje, que ele mostra a visão de dentro do síndico, mostra toda a realidade. O que a gente vê na televisão hoje é quando tem um desfalque. O síndico roubou 50 mil, o outro desviou. Não faz nada de positivo da gestão, né? O que as gestões... aquele síndico inovou, fez tal coisa. E a falta de informações dos condôminos, por mais que você você explique, você demonstre, eles parecem que não quer saber. Acho que é só pagar a taxa, eles não lê, né? No condomínio nosso, a gente tem o hábito todo mês fazer o demonstrativo, né? E eu já tive, tipo assim, questionamento absurdo de moradores, né? A gente fez uma obra, uma parceria que a gente conseguiu na prefeitura. Uma obra valia 15 mil reais. E o pessoal estava executando, eu paguei um lanche para eles, 26 reais, né? Dei um lanchinho lá pro pessoal de 26 reais. E no mesmo dia a gente comprou um chip, né? Pra portaria. Os moradores, quando saiu lá, falaram, você tá comprando aquele salgadinho chips o condomínio, que absurdo é esse? 26 reais. 26 reais. Aí eu falei assim... E é pergunta, você compra aquela grelha para ralo, o pessoal tá comprando grelha para quê, não sei o que lá. Tipo assim, e a gente pede para deixar certinho, é cada absurdo. E já chegou o morador, mas que lanche caro foi esse? 26 reais por apartamento? Eu falei assim, minha senhora, se a senhora prestar atenção, isso aí é 26 rateado para os 320 moradores. Não, se apareceu no meu, eu vou pagar 26 reais. Quanto que está o valor da água? 23 mil reais. E quanto está a sua taxa de condomínio? 320. Então tá errado, né? Se o que está no seu boleto fosse só o que você fosse pagar, você tem que entender que isso aí é o rateio para todos os moradores. A gente coloca a despesa e através disso a gente gera a sua taxa. Então o morador chega na assembleia, igual o Henrique falou, numa previsão orçamentária, ele já vem com a cabeça formada. Esse síndico não fez nada, não houve nada de taxa extra no condomínio. Você tem a taxa ordinária para cobrir as despesas e ele quer que você pinte, quer que você compre academia, mas não tem nada. Eu pago a minha taxa todo dia e não faz também, nada. Né, Marco, tem muito serviço que morador não vê. E aí ele acha que não foi feito. Por exemplo, renovação de alvará de corpo de bombeiro. Ninguém vê a RT. Ninguém vê ali o que tem ali por menor. Uma limpeza de caixa de gordura. Ninguém vê, não tem como. Limpeza de caixa de esgoto, lavagem de caixa d'água. Então, na cabeça do morador, ele acha assim, a portaria não tá pintada, o condomínio tá abandonado, o condomínio tá largado. Então, assim, tem muito serviço que o síndico faz, por isso que eu falo dessa questão da transparência e da divulgação, justamente para isso. Gente, hoje é dia de, né, a gente faz, hoje é dia de limpeza das caixas de gordura, estamos aqui com a equipe de trabalho, a gente tá aqui renovando o alvará do corpo de bombeiro, né? Porque tem muitas coisas que é justamente isso, é falta de informação. O morador, ele não tem conhecimento ali do que vem sendo feito e aí acaba acusando de forma... Né? E o pior é que ele nem quer entender. Como tem o demonstrativo, ele vê lá na conta, tem 10 mil reais, esquecendo o fundo de reserva. Tem 10 mil reais e o síndico não quer fazer nada, não quer... Mas ele não sabe que é um rateio, daqui 2 meses eu tenho que fazer uma limpeza de caixa de gordura, que é 12 mil reais. Esse dinheiro tá ali, que o morador vem pagando desde janeiro, mas eu vou fazer ele em julho. Então, se o síndico não souber gerir, for no oba, vou fazer essa coisa. Mas ele tem que saber que tem coisa que eu vou pagar em janeiro, mas tem coisa que eu tô... É uma taxa que eu vou fazer o serviço só em dezembro. E é aí que entra
que entra a questão da previsão orçamentária. Que normalmente você apresenta ela ali, você trabalha ela com um exercício, e aí você traz todo esse planejamento para você executar ao longo de um ano. Então, se o síndico for emocionado, como eu disse, né, no psicológico, tem que pintar essa portaria. Movido à pressão, ou seja, ele sempre vai trabalhar no vermelho, os serviços essenciais vão deixar de ser feitos, e aí vai só virando uma bola de neve. Sim. Porque ele não cumpriu o que está na previsão orçamentária. E assim, eu vejo também que tem muito síndico, às vezes, tem medo de fazer assembleia. É igual assim, a gente também já assessora alguns síndicos e a gente fala, olha, qual é a situação que você tem? Eu tô com uma dívida aqui na Receita Federal de vários anos da antiga gestão. Quanto que é? 200 mil. Faz o levantamento, chama a assembleia. Mas o pessoal vai ficar bravo. Falei, olha, a sua obrigação, a nossa obrigação enquanto síndico, é levar ao conhecimento dos moradores os problemas que tem, seja de dívida, seja o que for. Agora, se eles vão decidir, optar por resolver ou não, eu entendo que até juridicamente o síndico ali ele se respaldou. Porque a obrigação do síndico é levar para a assembleia ali todos os problemas que tiverem ali com o condomínio. Muito bem, eu conversei hoje com o Marcos Aurélio, ele que é síndico, morador, 10 anos de experiência, já vai virar profissional e segundo você, pelo visto, vai ganhar bem, viu? Tem que ganhar bem. Obrigado, Marcos, pela sua participação, viu? Eu que agradeço aí essa oportunidade de a gente poder estar discutindo esse universo de condomínio, que tipo assim, é muito estressante, mas é muito gratificante, né? Eu mesmo que no condomínio conheci bastante gente, bastante empresa. As empresas não gostam muito de trabalhar comigo, porque eu brigo com todo mundo, né? Mas depois essas empresas chamam para fazer comercial, fazer pela seriedade que eu levo, né? E essa experiência, né, que eu vou querer levar como síndico profissional, manter a questão do diálogo, né, e a transparência, né? Então foi um prazer participar esta tarde aqui com vocês. Valeu Henrique Schneiker, ele que é da Safety Síndicos Profissionais. Obrigado pela sua participação. Agradeço aí a oportunidade, né? Até passou rápido, né? Acho que foi muito proveitoso. E é isso, você que, né, tá pensando em ser síndico, quer seguir nessa área, tenha em mente que elogios praticamente zero, né? Então, assim, é porrada o tempo inteiro, mas eu vejo que é uma das profissões, é o mercado que é mais sólido que existe. Na época da pandemia, a gente, enfim, foi uma tragédia para todos nós, mas quem trabalhou com condomínio, principalmente síndico, administradora, terceirizada, sofreu muito pouco. Muito pouco. Por quê? Porque hoje em dia, condomínio é o cliente mais seguro que tem para você atender. Tanto é que os bancos hoje estão de braços abertos para condomínio, porque justamente é o dinheiro que é seguro. Condomínio ele não vai sair do lugar, condomínio não vai abrir falência, condomínio não vai entrar em recuperação judicial. Então, se você quer seguir nessa área, tenha em mente que vai ter muitos desafios, mas que no final vale a pena, é gratificante. E agradecer aqui a oportunidade de estar contando um pouquinho da nossa experiência. E eu agradeço a sua audiência, você que esteve nos acompanhando aqui, obrigado. Lembrando que o episódio completo no nosso canal no YouTube, no HabitaRank, tem também nas redes sociais, Instagram, tem no TikTok. E para você que esteve acompanhando também pela Band TV aqui em Cuiabá, no Mato Grosso. Obrigado pela sua audiência, um beijo no seu coração e até o nosso próximo episódio. Até lá.